Deixa eu deixar uma coisa muito clara para vocês aqui. A gente não precisa do nome morto de uma pessoa trans para fazer a leitura. Para fazer a leitura de tarô, quando a gente pede o nome de uma pessoa, a gente, na verdade, está tentando identificar a energia dessa pessoa, ok? Se a pessoa nem se identifica com aquele nome, a gente não vai usar aquele nome, que não é o da pessoa, tá? Então, a gente usa alguma coisa com a qual essa pessoa se identifique, tá? É só um marcador, né? Muitas vezes a gente nem precisa do nome. Vocês vão perceber que dá para fazer leitura de tarô com, por exemplo, você tem o primeiro nome da pessoa. Você nem precisa do segundo nome da pessoa, tá? Às vezes você tá fazendo a leitura para Sandra e aí a Sandra não te deu o nome do, sei lá, do namorado. Você pode perguntar a respeito do namorado da Sandra. Você nem precisa do nome dele, tá? Então, né? Saibam que dá para você fazer leitura usando o usuário de Instagram. Não fiquem olhando, né, o Instagram de todo mundo, tá? Mas dá, ok? Você não precisa do nome. Dá para fazer usando o CPF. Dá. Dá para fazer usando só a data de aniversário. Dá. É um marcador, tá? É só um marcador para identificar. Dá para fazer só usando a fotografia. Vocês ficam presos a umas ideias que são assim, né? Umas bolinhas. Vocês não saem da caixinha de vocês. E muitas vezes vocês acabam sendo preconceituosos e vocês acabam constrangendo o querente de vocês. Então, muitas vezes, ao pedir o nome morto de um consulente trans, vocês estão constrangendo a pessoa e vocês estão mexendo numa questão que é muito sensível. Usem o nome que a pessoa te der. Pergunte o nome com o qual a pessoa se identifica. Essa é uma boa forma de perguntar. Então, o nome que a pessoa te der, você usa esse. E se você tiver alguma dúvida, pergunta de uma forma respeitosa, que as pessoas elas não vão se importar, tá? Se você for uma pessoa que for respeitosa, a pessoa ela sempre te explica. Porque às vezes a gente tem alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida e vocês precisarem da ajuda do seu consulente para entender alguma questão, pergunta, mas de uma forma respeitosa, tá? O ideal é que, se vocês forem pedir o nome de algum consulente trans, é que vocês peçam o nome com o qual essa pessoa se identifica, né? Pergunta também sempre os pronomes, é sempre importante, porque às vezes a pessoa ainda não se identifica com algum pronome específico, né? Então, pergunta. Às vezes, né, quando você for passar a leitura, se você mandar áudio, use os pronomes corretos, isso também é sempre importante. Sempre ser respeitoso na hora que você está fazendo a sua leitura. E essa história de usar o nome com o qual a pessoa se identifica nem é nova. A gente tem isso na comunidade da bruxaria faz, isso é o que a gente... É praticamente a mesma coisa que o nome de bruxa. Eu já falo disso faz um tempão, inclusive, aqui. O que é um nome de bruxa? É um nome que a bruxa tem, que muitas vezes ela ganha de alguém, ou ela ganha de um mentor, ela ganha de um guia, às vezes ela inventa, enfim, que ninguém normalmente sabe, né? Ou uma pessoa, ou um guia sabe, um espírito sabe, ou é de uma vida anterior, enfim, é um nome de bruxa. E é muito difícil você fazer, por exemplo, uma leitura de tarô sem esse nome, né? E esse nome é o identificador dessa bruxa. Então, às vezes, você vai fazer uma leitura para essa pessoa e a leitura sai toda esquisita, né? E às vezes, você vai fazer uma leitura para uma pessoa trans com o nome morto dessa pessoa e sai tudo errado. Então, assim, é a mesma coisa que o nome de bruxa. Só que a diferença é que todo mundo sabe, ou a diferença é que, na verdade, é o nome que essa pessoa está disposta a dividir com você e com as outras pessoas, né? Então, não é novidade no meio da cartomância
ter um nome com o qual você se identifica, que as cartas leem de uma maneira melhor, né, que serve melhor como identificador. Seja sempre o mais acolhedor possível numa leitura, porque a pessoa normalmente ela já chega para você abalada de alguma maneira, ela tá precisando de ajuda. E ela ainda vai, sabe, você vai receber ela ainda com esse tapa, né? Inclusive, o vídeo foi inspirado por um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Eu vou deixar marcado para vocês, se vocês quiserem assistir.